Na hora que o Davi trouxe esse louvor aí, compartilhando aqui uma experiência agora, deu vontade de até pular esse destelhado aqui, gente. É muito bom estar cantando, louvando ao Senhor, né? Eu tava esperando mais se soltar mais, louvar o Senhor, porque eu fiquei imaginando Davi ali quando ele foi com a arca lá dançando lá, até que a mulher dele viu aquilo e não gostou, mas Deus gostou. E é isso que importa. Davi falou muito bem ali, quando a gente faz as coisas para Deus é diferente, né? A gente coloca diante do Senhor o nosso coração, nós se quebrando, nós louva, dança Ele, e a gente não pode ter vergonha dele, a gente tem que ter alegria de fazer isso. Eu agradeço a Deus muito por essa oportunidade, mais uma, a gente poder estar aqui fazendo uma breve reflexão nos nossos corações. Davi, por coincidência, né, Davi me encontrou hoje lá, fui levar uma compra do outro lado da rua lá. Davi, ô Sebastião, eu falei, ô Davi, aqui, se essa Lúcia não for, se eu quiser levar uma palavra, vai preparando aí. Aí eu vou preparando, mas eu pensando assim, o Senhor já tinha ministrado uma palavra no meu coração. Está lá em Lucas, no capítulo 6, irmãos, tiverem suas Bíblias aí, puderem achar. Lucas capítulo 6, verso 12 ao 16. Lucas capítulo 6. Acha pra... É sua vovó? É sua vovó? Acha pra ela. Essa menina tem cara, eu olhei pra ela, ela tem uma cara de esperta, inteligente. Uma menina abençoada. Tá? Eu vou ler do capítulo 6, do verso 12 ao 16. Lucas 6, 12. Capítulo 6, verso 12. Vamos iniciar no 12. Lá na frente, aqui ó, 6, capítulo. Aí, vamos ler isso aí. Amém, irmãos? Podemos ler? Amém. Diz assim, ó. Amém? Posso ler? Amém. Ao contrário? Então diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Verso 13. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filhos de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Somente até aqui, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero fazer novamente uma oração, colocar diante do Senhor esse momento. Seja um momento breve, mas seja que Deus trouxe no meu coração para impactar a vida aqui. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai, graças te damos, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus amado, por esse dia abençoado que o Senhor deu. Obrigado pelas tuas mãos que nos sustentou até aqui, meu Pai. O Senhor nos deu um dia produtivo. Eu agradeço, Senhor, por minha vida, por cada irmão aqui, meu Pai, por cada família. Meu Pai, venha de encontro aos nossos corações, meu Pai. O Senhor já esteve aqui, o Senhor já está aqui nesse momento. O Senhor esteve no meio dos louvores, meu Pai. O Senhor está aqui agora no meio da palavra. Porque sem o Senhor, meu Pai, como o Senhor fala, o Senhor é a videira verdadeira e nós somos ramos do Senhor Jesus. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então venha usar a minha vida, meu Pai. Venha usar essa palavra de encontro a cada coração aqui, meu Deus amado. O importante é seu nome ser glorificado aqui essa noite, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela alegria de podermos estar aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Porque o Senhor é digno, Pai, de receber honra, glória, louvor e adoração. Somente o Senhor é santo, 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 meu Pai. O Senhor está entre os querubins proclamam a tua glória, Senhor Jesus. O Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o tema que Deus colocou no meu coração é sobre a oração. Quem que é o maior exemplo de oração? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele será eternamente nosso maior exemplo. E eu tenho essa semana, não é de hoje, essa semana de textos vai ver no meu coração. E eu parei para perceber um pouco mais sobre ele. E como ele começa dizendo, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus ali, antes de chamar os seus discípulos, que depois seriam apóstolos, ele vai fazer o que primeiramente? Quem pode me dizer aí? Orar. O que é orar? Alguém pode me dizer? Orar é você ter uma ação de ir falar com Deus. Então nós, que a palavra que Deus trouxe no meu coração é o seguinte: para nós termos comunhão com o Pai, nós temos que estar em constante oração. O Senhor Jesus, ele antes de chamar o discípulo, antes de qualquer coisa, ele ia fazer isso. Ele ia ao monte. Por que ele ia ao monte? Alguém pode me dizer? Para ele estar a sós com o Pai. Porque ali ele estava cercado de pessoas. Onde ele ia, tinha pessoas perto dele. Mas teve momentos que Jesus foi ao monte, porque lá ele ficou a sós com o Pai. Por isso que ele fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar em Deus em secreto.
que em secreto Deus vai honrar a gente publicamente. E Jesus fez isso. Ele foi ao Pai primeiro consultar a Deus. Nós vemos no decorrer da história que ele ora ali a Deus, e depois ele desce no monte para escolher os seus discípulos, botar o nome aqui que a gente acabou de ler, de cada discípulo, e depois, posteriormente, virou apóstolos. A decisão de Jesus foi muito sábia. Ele é o sábio da palavra. E ele foi orar, ele foi consultar a Deus, e ele escolheu esses discípulos. Se a gente olhar para o decorrer da história, a gente vê que os discípulos viraram apóstolos. São pessoas que morreram pelo Evangelho, são homens e mulheres, homens também, mulheres depois que acrescentaram. Então foi toda uma comunhão até chegar nós hoje. Olha o poder da oração, irmãos. E eu tenho compartilhado algo essa semana, eu e o Ronaldo e o Nessés, nós fomos aos hospitais visitar as pessoas lá. E Deus tocou no meu coração a importância da oração, irmãos. Quantas pessoas ao nosso redor não carecem de uma oração? Quantas pessoas ao nosso redor não carecem de um abraço? Muitas vezes a gente está de coração duro, de resistência de mente, e a gente impede de dar uma bênção a uma pessoa. Tem algo mais alegre do que você dar uma bênção, você ser usado por Deus para na vida de uma pessoa. Então quando a gente chegou lá, a gente simplesmente fomos lá representando a Igreja Batista, chegamos, somos da Igreja Batista, a gente veio aqui hoje para fazer uma visita. Se vocês desejaram oração, praticamente quase todos aceitaram orações. Só uma pessoa lá que não aceitou, porque foi a questão dela. Mas ao contrário, os outros falavam assim, não, claro que eu aceito oração, claro, oração sempre é bem-vinda. E Jesus sempre fez isso. E Jesus ensina que a oração, como está lá em Tiago, a oração do justo, ela tem muitos esses efeitos. Então a nossa oração, irmãos, não é em vão quando ela é seguida no propósito de Deus. Quando a nossa oração é ligada na vontade de Deus. Por isso que a palavra dele fala que tudo que a gente ligar aqui na terra, está se ligado ao céu. Então Deus traz ao meu coração, porque Jesus ele não ficou aqui 5 minutos. Quanto tempo nós temos passado com Deus? Cada um de nós aqui, eu faço essa pergunta para mim primeiramente. Porque quando eu vejo mais exemplo de Jesus, que ele é o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, por que ele precisa